Oiê, tudo bom com você? Tudo jóia? Vamos em frente. Vamos falar de tricô comercial, da melhor maneira, de uma forma assim que você vai adorar. Eu quero te contar que no ano de 2008, precisamente em 24 de julho de 2008, portanto, há 14 anos atrás, nos contatou uma moça, uma gaúcha, que até hoje eu não conheço pessoalmente, nem ela a mim, então a gente tem uma relação cordial e amiga, ela é um amor de pessoa, mas nós não nos conhecemos de forma próxima. Pois bem, ela nos contatou, como tantas outras pessoas, e em outubro daquele mesmo ano, ela decidiu iniciar o curso. Fez o curso devagarinho, uma, duas apostilas por mês, de boa. Terminou o curso em 2009, em junho. Beleza. Durante todo esse período, nem uma única vez ela contatou pedindo alguma ajuda, uma orientação, um esclarecimento, uma dúvida, uma pergunta qualquer. Nada. A gente, nesses casos, pensa que a pessoa já tem uma grande noção, já tricotou bastante, ou né, não precisa, não sentiu necessidade. Mas é difícil, geralmente a pessoa sempre pede, eu tiro uma dúvida, não entendi bem isso ou aquilo. É normal, para quem está aprendendo, é normal ter dúvidas. Nada. Terminou o curso, nada de dúvida, até que um dia eu recebo uma mensagem dela pelo nosso atendimento digital e ela anexou a essa mensagem umas 4 fotos na época, com o comentário de que a partir do que ela tinha aprendido conosco, ela estava fazendo aquele tipo de roupa e estava vendendo e estava contente e tal, etc. Gente, eu olhei as roupas. Eu perdi a respiração. Eu fiquei tão emocionada, eu não acreditava no que eu estava vendo. Foi assim uma surpresa inacreditável. Você vai ver as roupas que ela faz. Ela me contou que durante o tempo em que ela esteve quietinha, quietinha, ela estava treinando, 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 fazendo, experimentando, aprendendo, fazendo de novo quando ela tinha alguma dúvida. E ela estudou a fundo, escolheu o nicho de mercado que ela achou mais interessante e começou a trabalhar. E ela me disse na época que ela não conseguia fazer um estoque para vender no inverno, porque tudo que ela fazia sempre tinha alguém encomendando outra roupa, pedindo que também queria, etc. Foi muito bom, foi uma sensação para a gente, foi uma sensação de plenitude, de realização, entende? Porque é emocionante você ver uma pessoa desabrochar com qualidade de trabalho. Você vai entender o que eu estou falando. O mérito absolutamente não foi nosso, foi dela, pelo que ela treinou, pelo que ela testou, pelo que ela fez 10, 15 vezes até aprender, ultrapassar todas as dificuldades que vão desde o uso do remalhador até um remate transportado, até um decote mais elaborado, entendeu? Essas barreiras de dificuldade precisam ser ultrapassadas com treinamento, e ela fez isso. Então, o mérito é dela. Eu quero, antes de mostrar as roupas que ela faz e comentar sobre as roupas, eu quero dizer que este vídeo tem o conhecimento e a autorização dela, porque a gente não poderia estar mostrando isso sem essa autorização. Então, ela, inclusive, pode comentar aqui sobre isso, e a gente está fazendo isso numa homenagem e num agradecimento a ela e a
todas as pessoas, todas as nossas alunas especialmente, que, como ela, também se dedicam, também aprendem, também fazem coisas lindíssimas, apenas que elas nem sempre nos deixam ver, nos mostram e talvez não queiram nem que a gente divulgue. Então, aqui não é o caso de divulgação, aqui é o caso de realmente enaltecer o capricho, a competência, a dedicação, o amor como as coisas são feitas. Então, isso colocado, vamos à passarela. Aí está uma dupla muito interessante. A modelagem é raglan. Atente que uma cor é azul e a outra é verde. É um conjunto de blusas para marido e mulher, é um par, né? Uma coisa bastante interessante. Note o bolso canguru que ela adicionou a essa modelagem. Ficou muito interessante e a ideia do par é bem divertida. Aqui temos mais uma peça prevista para adultos e que ficou uma combinação de cores muito interessante. E tem o aspecto de uma japona, certo? De um agasalho, um abrigo assim. O capuz é dupla face, né? Dá para ver pelas cores. E ficou uma peça muito, muito, muito interessante para o inverno. Tá aí uma ideia de jogo de cores. Veja que ela não usou nada, é tudo ponto meia, ponto liso. E tá perfeito, ela não necessita de nada mais nessa peça. Aqui uma outra peça muito bem, como eu vou dizer, planejada, né? Atente que ela criou na cintura com cordões, com simples cordões de tricô, dos quais a gente já falou, inclusive, ela criou um acinturamento e a possibilidade de fechar o casaco com esses cordões. Então ficou muito interessante. Apenas 3 cores, dando predominância ao cinza, o que é uma excelente ideia. E o branco e o bordô, vermelho escuro, eles dão um destaque especial. Ela quase não parece listrada. Ela formou bloco de cores, o que é uma coisa sempre atual e muito interessante também. Essa peça merece destaque. Atente para o cuidado e o capricho nessa peça. O listrado é muito simples, certo? São apenas 2 cores, as listras são estreitinhas e dão um aspecto jovial à peça, que é escura, né? Ela fez bolso embutido, preste atenção nisso, ficou perfeito. Ela fez o fechamento com uma faixa também em marinho. E ela fez, no acinturamento, ela fez alças para prender a faixa. A gente quase não percebe, mas se você olhar bem, você nota. O comprimento está excelente, essa peça é fantástica. Aqui uma incursão dela no mundo dos bebês. Esse macacão está uma graciosidade. Ele tem aplicação de pequenas meia pérola assim na frente, né? Ele tem abertura para troca de fraldas. Ele tá muito, muito, muito gracioso e é uma peça lisa, simples. Aqui um conjuntinho de bebês. Analisem. O macacãozinho, quase tipo jardineira, é muito simples. Ficou excelente, mas o casaquinho puxa todos os olhares. Ele está fantástico. E veja que não tem o uso de cartelas, o braço da criança vai entrar e sair sem engatar em fio nenhum. O contorno do decote que ela fez em branco, o início da tira de acabamento, ficou excelente. As costuras, olha, ficou uma peça de vitrine. Muito, muito, muito bonito.
aqui entra no segmento que ela mais gosta de tocar, que é o infanto-juvenil. E ela tem uma criatividade muito bem direcionada para isso. Calça comprida, amarradinha, sem elástico, o que permite, se a criança é um pouco mais gordinha, um pouco mais magra, então a calça serve com maior facilidade, né? O casaquinho está uma graça, é super simples, um listrado básico, mas veja um outro detalhe. A cor da calça só se repete nos acabamentos, então isso é interessante para quando o fio não é muito, então você pode criar um listrado que combine, como aqui, e fazer um conjunto fantástico, uma graça. É quase sem palavras, né? Olhe esse casaqueto. Que coisa mais graciosa! Só 2 botões fechando em cima. Perfeito! Branco, simplesmente branco. E olhe como avivou a saia. Essa sainha é a saia de pala que ela fez com pregas, prega macho que se chama, né? Muito, muito bonito isso. Uma graça. O que é esse conjunto, não? Gente, isso é para uma criança já maior, já um jovenzinho, uma jovenzinha maior. Olhem o que é essa blusa. Essa ideia é perfeita para adultos também. Pense uma blusa masculina exatamente assim. Se quiser, pode fazer até o decote redondo sem problemas. Perfeita essa blusa. A calça, naturalmente, nem se precisa comentar. Mas a blusa, gente, ideia estupenda. Ideia estupenda. Não tem como dizer que não tá bonito, né? Olha só qual menina não gostaria de um conjunto desse. Ele é lindíssimo, lindíssimo. A combinação de cores está perfeita. O pink é uma cor gritante, é uma cor chamativa. As crianças gostam, é o pink da Barbie, né? O branco e o cinza amenizam um pouco o excesso de brilho não, é de luz que o pink tem. Então ficou uma roupa muito bonita. De se apaixonar, né? De se apaixonar. Essa peça, gente, apesar de ser uma cor só, ela é hiper, super trabalhosa nesse enfeite, que é uma coisa manual, absolutamente manual, assim como as tranças, né? Os cordões de trança. Então, deu trabalho, pode ter certeza que essa peça deu trabalho. Ela fez no decote o acabamento super perfeito, que ficou super perfeito, né? Então, essa é uma peça realmente incrível. Aqui um conjunto de menino que ficou simplesmente uma graça. O gorro, com esse mesmo listradinho do acabamento inferior do casaquinho, ficou perfeito. Sintonizou, além de ser a mesma cor de toda a roupa, as listras criaram uma sincronização. Muito bom. Nota 10. Ela é genial. Eu realmente acho que ela nos deu uma aula de tricô comercial, daquele que se vende mesmo, tá? Que não tem como dizer, isso não vai ter saída. O tricô comercial simples, bem bolado, fácil de combinar cores, prático. Nossa, é uma aula completa. Rosicler, parabéns. Você é genial, menina, genial. E muito, muito obrigada.